A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos continuar falando sobre Levítico. Vaikra, o nome do livro, que quer dizer convocou o Senhor. Um livro de aproximação, um livro que vai ter toda a sua temática baseada na santificação, na purificação. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 até o capítulo 15. O tema é a purificação. Na ordem, o capítulo 12 fala da purificação do parto, capítulo 13 e 14 fala da purificação da lepra e o capítulo 15 fala da purificação do fluxo. Essas purificações elas vão aparecer no Evangelho, por exemplo, parto, Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24 e lepra, Lucas 17, do 11 ao 19, além da famosíssima episódio da mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus e de Jesus sai poder. A ideia é a gente compreender que desde o nascimento o Senhor está falando, desde a nossa regeneração, o Senhor está falando da purificação. Em Lucas capítulo 2, aos 8 dias do menino, a mulher tinha que levar uma oferta, a família tinha que levar uma oferta ao templo para que o menino fosse consagrado e a mulher purificada. Então a gente compreende que em toda a nossa caminhada, desde o nosso novo nascimento, passando pela nossa caminhada e finalmente até na questão da nossa frutificação, todo esse processo, o parto no novo nascimento, a lepra fala da nossa caminhada na terra. Vamos lembrar que alguém leproso ele era excluído da sociedade, excluído da comunhão. Então a lepra fala da caminhada, da comunhão. E o fluxo fala da nossa frutificação, a nossa capacidade de gerar. Então são os aspectos da nossa vida terrena. Então a gente compreende que em todos esses aspectos nós estamos experimentando o processo da santificação. Uma vez regenerado, uma vez justificado, toda a nossa carreira, irmãos, ela é baseada na santificação. A gente precisa compreender que quando nós estamos nesse tempo de peregrinação, que é a nossa vida terrena, todo esse tempo depois do novo nascimento, ele é entregue à santificação, para que a gente possa estar pronto quando o Senhor Jesus voltar ou quando nós formos para o Senhor. Nas palavras de Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, a gente conhece bem, versículo 26, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a purificação, a santificação é a chave do livro de Levítico. A santificação é a chave dessa convocação. Nós já estudamos muito isso. Falamos sobre o livro do Êxodo como sendo a nossa salvação pelo sangue. E a santificação pela água é o tema do livro de Levítico. E nós sabemos que essa é a palavra de Deus, a água. Então, eu quero falar nesse dia de hoje especificamente sobre um dos pontos da purificação, que é o ponto mais forte da nossa vida, que é a comunhão, a nossa caminhada. E eu escolhi aqui falar sobre o capítulo 13 e 14, que fala sobre a lepra. Irmãos, a lepra é um pecado, mas ela tem uma característica especial nesse pecado, que é o pecado da rebelião. A gente lembra que Miriam ficou leprosa quando questionou a autoridade de Moisés, porque na verdade ela estava questionando a autoridade do próprio Deus e não a autoridade de um homem. Então, quando nós falamos sobre a ausência da comunhão, todo aquele que nega a autoridade de Deus, se rebela com relação à autoridade de Deus, ele é automaticamente excluído dessa comunhão e o Senhor quer que a gente se arrependa, Então, nós temos a história muito interessante que está em 2 Crônicas, capítulo 25, que fala sobre... 2 Crônicas, capítulo 26, que fala sobre Uzias, também chamado de Azarias, rei de Judá. Vamos ler alguns versículos. Versículo 5. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias reinou durante 52 anos. Por que Uzias é interessante? Porque Uzias aparece no livro de Isaías, quando
naquele texto que nós conhecemos, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Né? Isaías usa a expressão, quando vê o Senhor, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, olha a expressão impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então havia impureza, não só na vida de Isaías, como na época de Isaías, no reinado de Uzias. E hoje a gente aprende por que essa impureza, né, foi retratada ali na visão de Isaías. Versículo 15 diz que correu a fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. E versículo 16, havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração, até que se corrompeu. Foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Esse foi o pecado de Uzias. Mas é muito interessante, irmãos, que quando Uzias comete esse terrível pecado, ele não é acometido de lepra imediatamente. O que faz a lepra brotar em Uzias, nós vamos ver no versículo 19, tendo Uzias, o versículo 18, o sacerdote Azarias entra após ele e diz, e junto com homens corajosos, né, e resistem ao rei Uzias. E eles dizem, a ti, Uzias, não compete queimar incenso, uma repreensão perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão. E a orientação é, sai do santuário, pois foste infiel. Nem será isso honra da tua parte, do Senhor. Então, Deus levanta uma repreensão. E a gente pode ver aqui claramente que ainda não tinha sido acometido de lepra. O que nos diz que mais importante, irmãos, ou mais grave do que o pecado em si, é quando nós não aceitamos a repreensão de Deus por conta do pecado. O que nos afasta da comunhão, irmãos, não é somente o pecado, mas é o pecado acrescido da rebelião, o pecado acrescido da nossa negativa em obedecer à repreensão do Senhor. Versículo 19, então Uzias, que tinha incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Quer dizer, ele se indignou com a repreensão. Será que nós aceitamos a repreensão, irmãos? Nas palavras de Hebreus, a Bíblia é tão linda, ela diz, o pai corrige o filho que ama. Se sois filhos, estáis debaixo de disciplina. Então ele indigna-se, né? E a Bíblia diz no versículo 19, que é a chave, indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes. E a partir daí acontece algo muito tremendo. Por quê? Porque ele não morreu, mas ele experimentou a separação. Versículo 23, morou por ser leproso numa casa separada. Então, quantos de nós estamos, né, vivos, entre aspas, mas ao mesmo tempo estamos separados da comunhão? Por quê? Talvez um dos motivos seja esse. Estamos negligenciando, estamos nos levantando contra a repreensão do Senhor. Então, lepra tem muito a ver com o pecado da rebelião. Que não haja em nós, irmãos, esse pecado terrível. Já é tão terrível nós pecarmos, errarmos, ferirmos o coração de Deus, ferirmos os mandamentos de Deus. Mas o Senhor vem dizendo para nós que mais terrível do que isso é nós sermos repreendidos pelo Senhor e ainda assim continuarmos vivendo uma vida segundo os nossos próprios propósitos. E nós queremos terminar dizendo isso, né, sobre o livro de Isaías. É muito tremendo, porque a cura da lepra, ela estava quando alguém era curado da lepra, né? Versículo 17 do capítulo 14 de Levítico, voltamos lá para o livro de Vaikra. O azeite era colocado na ponta da orelha direita, nessa ordem, sobre o dedo polegar da mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito. Então, na ordem, orelha direita, mão direita e pé direito. Quando nós vamos ver Isaías capítulo 6, o Senhor cura Isaías quando ele diz,
o meu povo é um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Muito interessante, os olhos de Isaías veem o Senhor, mas os ouvidos não ouvem, né? Então, imediatamente um serafim toma uma tenaz e toca no lábio de Isaías. E o que acontece? A iniquidade é tirada e imediatamente ele ouve o Senhor. Por quê? Porque tem essa ordem de Levítico. Em primeiro lugar, o sangue precisa ser colocado no ouvido. Nossa caminhada, irmãos, de santificação, ela começa ouvindo o Senhor. Ouvindo o Senhor. Nós não podemos andar segundo os nossos próprios propósitos, segundo a nossa própria vontade. Depois que ele ouve o Senhor, né? Qual é a outra? Ele diz, eis-me aqui, prontidão. E lá no Levítico, sangue no polegar da mão direita. Apresentar as nossas mãos para o Senhor, né? E quer dizer, a nossa obra, a nossa vida, e dizer, eis-me aqui, usa-me, né? Eu sou um vaso nas tuas mãos. E, por final, envia-me a mim. Quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho. Sangue nos pés. Então, na ordem, ouvido, mãos e pés. Eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Tocou no ouvido, ouvi o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nós somos curados dessa separação para ouvirmos o Senhor, para nos voluntariarmos para a obra do Senhor e para sermos instrumentos de envio ao Senhor, né? De cura, de frutificação. Então, queridos, isso fala, esses 3 níveis, fala dos níveis da purificação. Ouvi o Senhor, fui curado, fui colocado novamente no conselho de Deus, faço parte agora da comunhão com o Senhor. Posso ser usado pelo Senhor, posso ser enviado para curar pessoas. Então, que o Senhor possa nos trazer essa realidade. Irmãos, e o capítulo 15 me chamou muita atenção, o capítulo 14. Né? Essa realidade do capítulo 13 de Levítico fala de uma lepra individual. Quando nós estamos vivendo uma vida individual, de rebelião, de aversão à repreensão. Tomem cuidado. O Senhor tem levantado aqueles que não são perfeitos, mas são levantados para isso, para repreender, para chamar a atenção. E nós não podemos olhar para essas pessoas e dizer, você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com a minha vida. Não, irmãos, nós temos que olhar o que essas pessoas estão falando fundamentalmente, ver se essas pessoas estão usando a Bíblia de forma correta. E se nós reconhecermos que aquela repreensão não vem da pessoa, mas vem do próprio Senhor, jamais a gente pode se rebelar. Há tanta rebelião, há tanta... O profeta Samuel chega a comparar a rebelião como pecado de feitiçaria. Como é grave isso. E o capítulo 14 é um nível de rebelião mais intenso ainda. É quando a rebelião e a lepra sai, irmãos, do indivíduo e vai para casa. Quantos pais, quantas mães estão, através da rebelião, através da falta de entendimento, levando esse veneno para dentro das suas casas. E sem perceber, nós estamos vendo nossos filhos crescendo com aversão à igreja, aversão à palavra de Deus. Falando de forma prática, nunca chegue em casa falando mal da igreja, mal da liderança, mal da palavra, mal das repreensões. Ainda que tenha erros, meu irmão, seja sábio. Porque toda rebelião, toda dificuldade, quando já está no indivíduo, já temos um grande problema. E de repente, quando vai para casa, nós vamos ver que no ápice da disciplina, a casa vai ser demolida. Então eu queria que nós pensássemos sobre isso, sobre a purificação, especificamente sobre a purificação da lepra nesse dia de hoje. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe e vos guarde. A paz do Senhor.